Qual o impacto das bets em nossas vidas? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodo a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento. 2024, apostas esportivas, golpes digitais e endividamento, 13% dos brasileiros com 16 anos ou mais, o equivalente a 22,13 milhões de pessoas, declararam ter participado de bets nos últimos 30 dias. 6 bilhões de reais a cada mês. Esse é o valor que os brasileiros gastam com apostas online, segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e segundo o Banco Central, somente no mês de agosto, beneficiários do Bolsa Família transferiram cerca de 3 bilhões via Pix para empresas de apostas. Ainda segundo o banco, 24 milhões de brasileiros fizeram ao menos uma transferência desse tipo no país desde janeiro. A maioria dos apostadores tem entre 20 e 30 anos e gasta cerca de R$100 por aposta. Este valor sobe de acordo com a idade. Brasileiros acima de 60 anos gastam uma média de R$3.000 em bets. Segundo um relatório da XP Investimentos, essas atividades já movimentam 1% do PIB e comprometem 20% do orçamento livre das famílias mais pobres. Esses dados chamaram a atenção do Ministério da Saúde, que a comparou com uma epidemia e questão de saúde pública, e o Ministério da Fazenda, que estuda a criação de sistemas de monitoramento de CPFs para identificar o uso abusivo dessas plataformas. Altair, Complicado, e aí né? a gente tem... É complicadíssimo, complicadíssimo. E a gente tem os e-mails dos ouvintes, Altair. Tem o Aruan Clayton da Silva, que é pesquisador associado na Universidade de Sheffield, no Reino Unido. Ele diz o seguinte: depois do Naruhodo 359 sobre as recompensas em loot boxes, fiquei com uma dúvida sobre vícios em jogos online. Quando eu era mais novo, eu fui muito viciado em um jogo chamado Tibia, chegando a ter o meu personagem mais online no mundo por meses, treinando no jogo. Quando fui para a faculdade, tive que abandonar totalmente qualquer ligação, pois tinha certeza que isso afetaria meus estudos. Embora até hoje tenha dificuldades de voltar a jogar algum jogo online e isso afetar minha vida negativamente. Gostaria de saber se há estudos científicos sobre isso. Imagino que possa ter alguma coisa a ver com o sistema de recompensas, dopamina, hormônios, não sei o quê, que também se ligam nessa questão de jogos de azar. Temos também o e-mail do Jefferson Regis, que diz o seguinte: ultimamente estamos recebendo muitas notícias sobre jogos de azar que acabam viciando usuários e destruindo famílias. As notícias mexeram muito comigo porque meu avô acabou caindo nesses vícios e infelizmente foi assassinado por dívidas. As minhas dúvidas são as seguintes: por que viciamos em jogos de azar? Quais as causas desse fenômeno? Existe realmente tratamento? E se houver, quais os meios que o usuário pode recorrer para sair disso? Temos também o e-mail do Francisco Roberto, que é corretor de imóveis em São Paulo, capital. Ele diz o seguinte: eu ouvi a entrevista que o Altair deu para o podcast da agência pública e gostaria de saber mais do mecanismo das bets. As bets esportivas têm o mesmo perigo das tipo jogo do tigrinho? Para quem não ouviu a participação do Altair no podcast da agência pública, procure aí, que vale muito a pena ouvir. Altair, vamos lá. Vamos falar sobre o assunto do momento, sobre essas dúvidas que os ouvintes trouxeram, mas eu tenho certeza que esses são tipos de pergunta que todo mundo tem na cabeça, Altair. O que a ciência pode dizer sobre o impacto das bets nas nossas vidas? Então, assim,
não é uma coisa nova. Então, primeiro, alguns disclaimers. Primeiro disclaimer. As pessoas falando, não sabia, não tem estudos. Mentira, tá? A gente tem estudos há pelo menos 2 décadas sobre isso, tá? Então não vem meter o louco. Assim, eu vou ser bem poucas ideias, sabe? O povo liberal, defensor ANCAP do Satanás, que não estuda, a gente já tem evidência há mais de 2 décadas mostrando que isso dá ruim. Começa pelo cassino real, físico, né? O cassino real físico, a gente tem quase 100 anos de evidência. É só pegar o livro clássico do Skinner, Schedules of Reinforcement, que ele faz isso com um ratinho, todos os esquemas de reforçamento, a caixa de Skinner é um cassino, basicamente. Certo. Isso já é descrito, já é claro, fácil, só não vê quem não quer. Outra coisa importante, essa epidemia de bets começou de um ano pra cá. Mentira. A gente já tem regulação desde 2008 e a regulação é porca. E é por isso que deu ruim. O problema das bets só não foi maior porque a gente teve a pandemia. Porque era pra gente já estar com problema de saúde pública desde 2020. Tá? Por lá. É que a pandemia deu uma travada. Certo. Mas já era anunciado, já era um problema de saúde pública, já era conhecido. Eu tenho certeza... Assim, o pessoal do governo brasileiro, né, o pessoal da área técnica, ninguém é tapado, tá? A gente já tem evidências também há décadas mostrando que esses tipos de jogo de aposta é o melhor jeito para lavar dinheiro. Dinheiro de tráfico, dinheiro de colarinho branco, é o melhor jeito de lavar dinheiro para fazer o dinheiro reingressar no mercado financeiro de um jeito, entre aspas, lícito, é por meio de aposta. Tá? Isso no mundo inteiro é muito conhecido. É muito simples, porque a gente já tem uma legislação no Código Civil para casas de aposta, coisas do tipo. Né? A gente já tem isso. O jogo era permitido no Brasil até 1946. Depois de 1946, teve uma primeira lei que proibiu, assim, o jogo. Aí teve uma época ali no começo dos anos 2000, assim, que teve a coisa do bingo, que deu uma voltada. Acho que você lembra, né, Kim? Lá nos anos 2000, todos velhinhos indo no bingo, né, caça-níquel. Sim. E aí começou a dar ruim também, porque a galera começou a vender as cuecas, vender a mãe pra jogar lá no bingo. Travaram de novo, né? E agora tá voltando de novo, tá? Então, assim, já era um problema anunciado. Isso só virou um problema de saúde pública do tamanho que é hoje por lobby político. É a única razão, é lobby político. Eu não sabia meu ovo que não sabia, tá? Não sabia meu pau de óculos, tá bom? Porque, não, é um projeto, de fato, para desviar verbas, para desviar divisas do mercado para outros agentes. E, em geral, esses agentes fora do Brasil. E aí, assim, já vou começar com um problema mesmo, né? A quantidade de dinheiro que já foi desviada, assim, e entraram no meio desses stakeholders de casa de aposta é tão grande. Todos esses números que o Ken falou são subestimados, tá? São subestimados. É com certeza maior que isso. E tem mais gente entrando nesse raio de jogo, de tigrinho, de bet. Aí as pessoas começam a perguntar, mas aposta esportiva é diferente de bet, de tigrinho. Mentira! É exatamente o mesmo problema, exatamente a mesma ilusão de controle. Mas eu vejo todos os jogos, sei lá, do Palmeiras. Você não sabe cacete nenhum sobre a previsibilidade do jogo. Claro. Porque se você soubesse, não teria o jogo. Isso sem falar que o jogo ainda pode ser manipulado, né? Então, nos links da descrição, tem vários links, tem vários artigos, assim, a literatura é o que não falta. Na semana de gravação desse episódio, anteontem, chamaram um cara que ele diz que ele rebaixou 43 times da Série A2. Ele manda braba mesmo, ele fala como que é o método dele, que ele faz desde 2008. Desde 2008, você já tem esquemas de aposta de jogos, né, de bet esportiva, só que era meio ilegal. Ele comenta, né, que ele tinha uma grana. Eu não vou colocar site, não vou colocar link, você que se vire pra achar. Eu não vou divulgar essa merda. Tem um método que chama multiplicador de odds. O que é multiplicador de odds? São sites em que, por exemplo, para um jogo de futebol, né, eu vou apostar se o Corinthians vai ganhar o jogo. Só que tem subapostas que você pode fazer lá dentro do jogo. Então, o Corinthians tem que ganhar, mas se ele ganhar num gol de escanteio, tem um multiplicador. Se ele ganhar um gol de escanteio com um cara canhoto, tem mais. Então, isso são multiplicadores. E aí esse cara descobriu um jeito de trabalhar com esses multiplicadores em times da Série B, da Série A2. Certo. Né? Então, o que ele faz? Ele juntava uma grana, chegava pro presidente desses times pequenos e falava, eu vou comprar o seu time. Tipo, ele comprava a folha salarial dos jogadores. Então eu vou pagar os salários de todos os jogadores, né? Só que os meus jogadores vão jogar também. Então ele botava alguns jogadores dele lá pra jogar. Porque assim, eu posso colocar os meus jogadores, mas não quer dizer que eu vou ganhar o jogo, tá? Sim. Mas onde que eu posso controlar? No perder.
Eu posso ter certeza de como eu vou perder. Então por isso que ele rebaixou 43 times da Série A2. Porque os caras perdiam do jeito que ele esperava e maximizavam os multiplicadores. E provavelmente na série A2 ele é menos visado, vamos Exatamente. dizer assim, né? Do que na série especial, né? Exatamente. Mas você acha que isso não acontece em, por exemplo, inclusive temos artigos com isso, tem trabalhos com isso. Você acha que isso não acontece em Liga Europeia? Óbvio que acontece. Óbvio, já tem evidência mostrando isso, só que a quantia é mais voltosa. Tem até a expressão, né? Tem o Tubarão que fica jogando na Champions League. E tem o Lambari, que fica jogando na Série A2. Mas todo mundo fica milionário, né? Alguns bilionários, tá? É zoado. Então, eu nem tô dando as evidências, eu tô mostrando o tamanho do problema. De novo, eu não aguento, eu vou ser poucas ideias, sabe? Então, a gente teve as Olimpíadas agora esse ano, né? E de novo, ai, que triste. Atleta não tem consciência do dano ao tecido social que ele faz sendo patrocinado por essa merda de bet. Porque, em geral, o atleta passa milhares de horas treinando. Ele não entende distribuição de probabilidade de coisa. Não dá, sabe? E é uma luta para ele conseguir um patrocinador, né? Então, exatamente. Eles acabam não exercendo exatamente muito senso crítico na hora de aceitar um dinheiro. Muito né? bem. E aí você sabe disso melhor que eu, Ken. Muitos atletas, principalmente medalhista, olímpico e tal, começam a ter assessoria de imprensa. Aí a assessoria de imprensa, você delega isso, né? Eu confio em você, você vai fazer lá, né, a comunicação. Aí o assessor de imprensa chega, olha, tem uma publi de uma empresa de roupas de esporte. Ah, legal, roupas de esporte, usa as roupas e tal. O cara vai chegar do mesmo jeito, ó, tem uma bet, né? E o esportista nem sabe o que é o raio da bet. E aí tá com a camiseta da porra da bet, né? Puta, então, ó, assim, não sei se vai chegar no ouvido de alguém, mas se você é esportista, alguma coisa assim, e tá recebendo patrocínio, mano, é muito zoado. É muito zoado, sabe? Imagine você fazendo esporte com uma camiseta da Philip Morris, tá? Alguma coisa assim, sabe? Ou sei lá, da biqueira do seu Zé, de comprar cocaína pra dar uns teco, sabe? É a mesma coisa. É a mesmíssima coisa, vamos criar os argumentos pra isso, tá? Então, todos os times do Brasileirão praticamente têm anúncio de bet, isso é uma sacanagem. É uma sacanagem. De novo, e a nossa ministra da Saúde, né, fez um comentário que eu concordo completamente. Que esse problema das bets é igual ao problema que a gente teve com cigarro, tabaco, nos anos 60, nos Estados Unidos. Né? Porque nos anos 60, nos Estados Unidos, assim, começou-se a estabelecer uma relação causal entre fumar e câncer de pulmão. Só que era uma coisa meio epidemiológica. Então você tinha que coletar os dados longitudinalmente e ficar vendo que quanto mais a pessoa fuma, vai aumentando a incidência de câncer de pulmão na população. Quando esses primeiros estudos começaram a sair, nos anos 60, começou a ter uma reação da indústria do tabaco. Que é falar, mas essa relação causal não é causa, é uma associação só. Então teve toda uma discussão metodológica, acadêmica, inclusive, né? Tem no YouTube. Tinha que dar em aula de curso de publicidade e marketing. Nos anos 60, final dos anos 60, começo dos anos 70, o presidente da Philip Morris, falando, sabe aquele programa 60 Minutos dos Estados Unidos lá? Que é muito famoso e tal. 60 Minutes. O cara falando em rede nacional, né? Antes desse vínculo causal entre cigarro e câncer, ele falando que era bom as grávidas fumarem para os filhos nascerem mais esbeltos. Metendo Meu essa, né? Tipo, o presidente da porra da Philip Morris, sabe? E tem gente defendendo essa merda de bet. É exatamente a mesma coisa. Exatamente. Só que aí tem um argumento importante. Por exemplo, quem você fuma, a gente até tem um episódio sobre isso, porque é tão difícil parar de fumar. Eu posso te explicar todos os malefícios do cigarro. Você entende toda a fisiologia de como a fumaça entra no seu pulmão, lesa o tecido pulmonar, você entende tudo. O fato de você entender todo o mecanismo não impede que quando você fume, o cigarro não faça mal pro tecido do seu pulmão. Você entender o mecanismo não te protege do dano do cigarro. Tudo bem? Faz sentido, Ken? Sim. Você pode ser o maior estudioso de tecidos de pulmão e efeito do tabaco sobre isso. Se você fumar, vai ter o mesmo problema, tá? A questão das bets e das apostas online como um todo, isso vale pra poker online também, tá? O poker é muito usado pra lavar dinheiro também. Ah, poker é esporte. É esporte, mas lava dinheiro, tá? É igual futebol também, lava dinheiro, tá bom? Não é desculpa, tá? Então, se você é jogador profissional de poker, você sabe que você tá induzindo crimes fazendo esse negócio. Tem que regular isso aí também, tá bom? É bem poucas ideias isso aí mesmo. Quando você entende o mecanismo das bets, que eu vou começar a explicar agora, quando você entende esse mecanismo, isso não te protege do fato de você viciar em bet. Então, a primeira grande mensagem desse episódio é:
todo mundo, independente do seu grau de conhecimento, escolaridade e renda, todo mundo é suscetível a ter problemas de vício patológico em jogos online. Todo mundo, tá? Incluindo eu e você, tá? O Reginaldo também, todo mundo, tá bom? Do mesmo, pense igualzinho ao cigarro. Você entender a fisiologia do efeito do cigarro não reduz o dano quando você fuma, tá? Você entender todo o mecanismo lá do cassino não impede o dano de você se viciar se você jogar, tá? Primeira coisa. Então não te protege, te informa, você cria resistência à persuasão e aí você evita. Mas se você começar a jogar, eu jogo desportivamente, só pra fazer uma graça, né? Só recreativo. A chance é de dar ruim. Por exemplo, sabe quando tem Copa do Mundo? O povo não organiza uns bolão? Bolão de Copa do Mundo da família, sabe? Umas coisas assim. Quando é uma vez a cada 4 anos, até vai, sabe? Até vai. Esse seria o recreativo, sabe? É quando é associado com um evento que tem uma periodicidade maior, sabe? Não é você indo, eu vou quando eu quero. Vai dar ruim. Então, ou por exemplo, você vai para os Estados Unidos, você vai para Las Vegas. Antropologia, vai. Eu vou visitar um cassino, nunca fui. Você leva lá $50, né? Joga lá o bagulho, tá? E aí uma coisa importante, até pra quem já foi em cassino. Você não tem um puto de um controle sobre o que acontece. Você não entende, mesmo que você estude probabilidade estatística, que eu estudei. Você entende a distribuição das probabilidades. Por exemplo, Blackjack. Blackjack é um jogo que tem uma distribuição de probabilidade bem definida. Ou roleta. Tem uma distribuição. O negócio contra-intuitivo é isso. Na roleta, a banca sempre vai ganhar no longo prazo. Sempre. Porque tem uma odds, tem uma chance maior, porque tem mais quadradinhos que favorecem a banca do que você. Só que é 1%. É bem pouquinho. Então, o que o cassino quer? O cassino quer que você ganhe. Porque a distribuição de probabilidade no longo prazo já é definido. A banca vai ganhar. O que o cassino quer? O cassino quer que você ganhe. Porque se você ganhar $1.000, você vai sair e falar pros outros, você é o marketing. E aí você atrai 100 pessoas, cada uma delas vai perder $1.000. O cassino tá sempre ganhando. Algumas vezes é a própria pessoa, né? Que acredita que aí vai continuar ganhando. Exatamente. Né? E o mecanismo no bet, principalmente o esportivo, é igual. Você torce pro raio do Corinthians. Eu torcia pro Corinthians, mas hoje eu tenho um ranço de futebol. Eu detesto, mesmo assim. Eu também. Eu tô mó feliz que o Brasil, sei lá, tá em 7º nas eliminatórias, assim, eu quero que se dane mesmo, sabe? Mas enfim, você tá torcendo no jogo do Corinthians, aí você bota lá R$100. Aí o Corinthians ganha o jogo, aí você ganha 200, alguma coisa assim. O que você vai pensar na desgraça da sua cabeça zoada? Puta, se eu tivesse R$1.000, eu jogava 1.000, ganhava 2.000. E aí, isso que te ilude. A mesma coisa do cassino. De novo, gente, o negócio é feito pra você se ferrar, tá? Então, o cassino quer que você individualmente ganhe. Se você, como indivíduo, ganha, você vai ser o melhor instrumento de marketing para reduzir a resistência à persuasão do outro. Que a pessoa vira uma embaixadora, né? Exatamente. Por quê? Porque na média, estocasticamente, como a distribuição de probabilidade é definida, a banca sempre vai ganhar. Sempre. No longo prazo, por isso que o cassino é um negócio bilionário. Tá? Porque ele vai ganhar porque a distribuição de probabilidade é definida, tá bom? Isso vale pra bet do Tigrinho e vale pra apostas esportivas. Como é que eu decido, por exemplo, que se o Corinthians fizer um gol de escanteio, eu dobro as odds? Tem uma distribuição de probabilidade já definida a partir dos jogos anteriores. Só que isso não é aberto pra você. Por mais corintiano roxo que você seja, você não vai ter memória de lembrar tudo isso. Mesmo que você planilhe. Se você, eu sou muito obsessivo, vou colocar na planilha. Você não sabe calcular a função de verossimilhança do bagulho, sabe? Tem uma estatística razoavelmente elaborada aí por trás, sabe? E essas odds são atualizadas de tempo em tempo, inclusive dentro do jogo. Então você tem que desenvolver um algoritmo com uma função geradora de momentos que vai calculando, vai reestimulando. Então, por exemplo, tá lá 40 minutos do jogo, aí falta 5 minutos pra acabar. Se o Corinthians fizer o gol, eu te dou 10 vezes mais. Você vai apostar, porque você é um puta de um otário. Porque isso já é calculado. Se você, por exemplo, você tem 1 milhão de pessoas jogando, né? Vendo lá os 5 minutos do jogo final do Corinthians. Você joga e você ganha. Você vai virar o embaixador disso também. Pros outros e pra você mesmo. Sim. Pra você mesmo. Puta, naquele dia eu lembrei que eu ganhei. E aí você vai ficar esperando pela ilusão de ganhar de novo. E aí você vai perder toda a sua vida nesse caminho, tá? Então, assim, é muito grave. O bagulho é grave, grave mesmo. Aí dando umas informações, por exemplo, só de outros países, né? Onde que a incidência de bet cresceu muito? Tem um trabalho muito interessante que mostra que existe uma associação, uma correlação positiva entre a incidência de pessoas que jogam bet ao longo do tempo
O que é incidência? Incidência é similar à ideia de velocidade. Tá. Incidência é muito usada em doença, né? É o número de novos casos por período de tempo. Então, por exemplo, a incidência de uma doença é 10 casos por mês. A cada mês tem 10 casos a mais. Se eu aumentar o número de casos, vai aumentar a velocidade, né? Uma velocidade de infecção, tá? Existe uma correlação positiva entre a incidência de jogadores de bet, quanto mais pessoas novas jogam, e o grau de desigualdade do país. Então, quanto mais desigual o país, mais pessoas jogam na bet. Mais rápido. Porque existe uma busca aí pela fortuna rápida. Exatamente. Aí, né? Exatamente. Justamente por causa dessa desigualdade. Isso. Né? Aí uma bobagem é você falar, mas as pessoas do Brasil são mais impulsivas. Não é impulsividade, é o contexto é zoado. O seu contexto de vida, o seu espaço de aprendizagem é zoado. Então, por exemplo, Kim, imagina que você tem que pagar uma conta de R$300, só que você só tem 100. E a conta vai vencer daqui a 5 dias. Certo. Tá? Então você tem 5 dias para triplicar o seu montante. Eu tenho 100, eu preciso de 300, então eu tenho que triplicar isso em 5 dias. É difícil, né? Imagina que você tem ali a vida bandida, né? Sim, vai passar perto. Sim. Aí você pode tentar pedir emprestado pra alguém, fazer um bem bolado, fazer alguma coisa e tal, mas vai te dar trabalho. Talvez em 5 dias você consiga dobrar, no máximo. Triplicar é difícil. Uhum. Aí aparece essa porra dessa propaganda do tigrinho brilhando ou alguma coisa assim, e o desgraçado do influencer, do esportista, do raio que o parta, mostrando lá no Instagram dele que ele tá ganhando. É só você tentar. Você acha que você vai ter resistência a essa persuasão? Claro que não. Difícil. Então, aí você vai chegar. Eu nem vou jogar. Pra piorar, Altair, esses joguinhos ainda tem uma estética, né, que conversa muito com crianças, né? Pois, a gente vai falar disso também, que é outro problema. Então imagina, mas eu não vou jogar os R$100, né? Eu vou jogar 50. Aí você perde a porra dos 50. Ou imagina, o pior caso é você ganhar. Imagina que você joga os 50 e ganha 200. Aí, puta, paguei minha conta. Isso vai virar uma estratégia. E aí, tem uma pesquisa, né, que eu colaborei no ano passado com a Ambima, né, que eu comentei anteriormente. Foi o primeiro estudo, hoje já tem vários estudos de prevalência, incidência de uso de bet. Mas o primeiro estudo, assim, que mais sistemático foi da Ambima no ano passado, 2023. Em 2023, antes dessa onda toda, a gente fez uma amostragem com Datafolha representativa do Brasil e tal. 14% da população brasileira já usava bet. Ano passado, 14%. E desses 14%, 40% dessas pessoas encaravam as bets como uma chance de ganhar dinheiro mais rápido. É a receita pra dar ruim. Alguns chegam a considerar, inclusive, um investimento, Altair. Exatamente. Nessa pesquisa, 22% da população acha que bet é investimento. Né? Pois é. E os desgraçados também, jogador que gosta de futebol, essa desgraça, né? Muita gente fala que bet esportiva é esporte, porque associa com a porra do pôquer. Que não tem nada a ver. No pôquer... Nada a ver. No pôquer a distribuição de probabilidade é definida, né? Você entende a distribuição, o cara não some com a porra da carta, né? No jogo não é assim. As odds ficam atualizando o tempo inteiro, você não tem controle. Claro. Não tem controle, tá? Pra você ver como é grave, o país que tem a melhor regulação dessas gamblings, assim, é a União Europeia, a Inglaterra. A Inglaterra tem a melhor legislação. Mas que também sofreu no começo, né? Ela aprendeu com os prejuízos que ela causa para então melhorar a regulação. Né? Mas só para você ter uma ideia, o UK Gambling Act, que é a lei de regulação, foi feita em 2005. 2005. Certo. Sabe quando ela foi aprovada? 2023. Por causa de lobby. Uau! A lei é ótima, a lei é bem construída e tal, só que não passava. Não passava por lobby político, claro. Então teve lá o Boris... Muita gente ganhando aí no meio do caminho, né, Altair? Muito. Então, por exemplo, desgraça também, né? Tem muitas mídia, TV, rádio, mídias, que são financiadas por bet. Os seus amigos, agência de publicidade... Hoje em dia, não é indústria automobilística, bens de consumo, que são os maiores players. É bet. São as contas de bets. São contas. Tem agências que foram criadas exclusivamente para atender uma conta de bet, porque ela é grande o suficiente para você montar uma agência do zero. Pois é, rabo preso com a galera toda, né? E aí tá... Pois é, assim, até a Rede Globo, né? Ela aceita bets de todo mundo. Exatamente. Né? Como é que o principal veículo, né, que tem um departamento de jornalismo, vai ser crítico em relação a isso, se ela depende hoje financeiramente muito dessa categoria, né? E vou além, assim, né? Ainda ficou público que a Globo é uma das empresas que está pedindo licença para ser uma casa de apostas também, em parceria com a MGM,
né, que é um dos maiores cassinos do mundo. Né? Mas então, tá vendo? Tipo, de novo, se você não acha tão grave, troca por cigarro. Imagina que a Philip Morris, tipo, a Globo está sendo financiada pela Philip Morris. É o mesmo problema. É o mesmo dano ao tecido social. É uma desgraça. A CNN, por exemplo, um dos grandes acionistas é um dono de bet, sabe? E por isso que não fala nada. Óbvio, né? E aí vai comendo por baixo. Tem teorias de comunicação clássicas. Tem uma teoria que chama espiral do silêncio, né? Muito comum para explicar, por exemplo, fenômenos de assédio. Aparece um assédio, aí todo mundo fala depois, né? Quando quebra o silêncio. É a mesma coisa, né? Muitas mídias geram essa espiral do silêncio. Alguém tem que começar a falar para quebrar isso, para gerar uma pressão, né? Para regular, para mudar, o que quer que seja. Agora, Altair, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque é um argumento que eu ouço bastante toda vez que eu me manifesto contra esse mercado, né? Eu recebo argumentos do tipo, mas as pessoas são adultas, elas jogam se quiserem, ninguém está obrigando, ninguém está colocando uma arma na cabeça dessas pessoas para elas apostarem. O que você tem a dizer contra esse argumento? Botaram uma arma na sua cabeça pra você ser carola de iPhone, desgraçado, sabe? Tipo, e o pior é quando uma pessoa que fala isso é publicitária, né? A própria ilusão intelectual. Aí é pior, Nossa Senhora. Nossa Senhora, né? Então, uma das coisas muito importantes, assim, é teoria de comunicação pura, é a sua área mesmo, né? Qual que é um grande problema da Bet, assim? É você ter propagandas em todos os lugares. A propaganda naturaliza o bagulho. E dá aquela sensação de que tá tudo bem, que não pega nada, que não é por causa disso. Porque por exemplo, pegar um exemplo extremo. Imagina a cocaína. Vão colocar propagandas de cocaína em todos os lugares. Mesmo a pessoa que não usa cocaína e não gosta, ela vai naturalizar. E aí ela vai ser mais leniente, tanto com o uso alheio. A questão não é o uso individual, mas você vai naturalizar uma coisa que tem um potencial de dano social coletivo a longo prazo, que não precisaria. Sabe, não precisaria. A questão não é criminalizar o uso, a guerra das drogas, a questão não é essa. A questão é não naturalizar um bagulho que, por princípio, faz mal. E nós somos suscetíveis, cognitivamente, perceptualmente, a ser viciado em jogos. E isso é fisiológico, tá? Não é educação. Eu vou te ensinar, vou fazer educação financeira pra você ser mais resistente. Bobagem! Esse é um outro argumento que também é usado. Vamos dar educação financeira que aí resolve. Bobagem! É argumento de economista e administrador que não estudou um puto de psicologia da história. E nem psicólogo consegue se defender dessa merda, porque a nossa formação é uma desgraça também, tá? Vamos dar o argumento. Vamos voltar no relatório da Ambima, ano passado. Eu gostei de fazer esse relatório, porque isso que é legal de fazer pesquisa. Se eu fosse fazer essa pesquisa com o dinheiro da FAPESP, eu ia levar anos pra conseguir o dinheiro. A gente fez em 6 meses, sabe? Bagulho bacana. Sabe quando é legal? Você vê um estudo que em vários países foi feito, fala, vamos tentar fazer no Brasil, e bate. Certo. Puxa, que alegria, né? Eu sou muito grato. Foi legal fazer essa pesquisa mesmo, né? A gente fez fizemos 2 coisas, além chama Raio-X do Investidor brasileiro, que é um estudo de prevalência, eles fazem há vários anos. Mas aí eu joguei 2 ideias. Uma delas foi fazer um indicador, um score de estresse financeiro. Então as pessoas faziam perguntas, né? E aí tinha um indicador, uma métrica, uma régua, que media a quantidade de estresse financeiro que a pessoa passava, né? E ficou bonitinha essa escala, ficou bem feitinha, né? E aí a gente tem uma prevalência agora que 52% da população brasileira passa por um certo grau médio de estresse financeiro. Metade da população. Tá? E é claro que o grau de estresse vai aumentando conforme a renda é menor. Se a sua renda diminui, o estresse aumenta, isso é esperado. E conforme a sua idade aumenta, o estresse também aumenta. O interessante, um dado interessante disso é que, no caso dos homens, né, o estresse vai aumentando com a idade, mas depois dos 50, estabiliza. Não cresce mais. E nas mulheres continua crescendo. Tá? Tipo o homem velho, toca o dane-se, eu acho. Né? Sei lá. Tá? Já entregou pra Jesus. Mas enfim, né? E aí a gente fez uma outra parte, que aí é ligado também a essa coisa de bet, mas é um teste de autocontrole. Que eu vou fazer com você, Ken, tá? Vamos fazer com você você vai ser o sujeito rápido aqui, tá? Você tem que me dizer, por exemplo, não precisa falar, mas imagina que você está respondendo o questionário, você vai me dizer qual é a sua renda mensal, tá? Aí você me fala a sua renda mensal, aí com base nessa renda eu vou criar um valor, tá bom? Então pensa o seguinte, imagina que a gente não se conhece, e você vai me emprestar uma quantidade de dinheiro relacionada com metade da sua renda mensal. Então, se você ganha R$1.000, você vai me dar 500. Você vai me dar R$500.
Só que eu vou te devolver esses 500 daqui a um ano. Certo. E a gente não se conhece. Tá bom. Então você vai me dar, você ganha R$1.000, você me dá 500, eu vou te devolver daqui a um ano. Quanto você aceitaria receber de volta daqui a um ano pra aceitar me dar R$500 agora? Fala com o coração. Sem te conhecer. Sem me conhecer. Fala com o coração. Ah, pelo menos o dobro, vai. Tá, então, você pegaria 1.000, né? Me daria 500, eu te devolveria 1.000, tá? Beleza. A gente fez essa pergunta, né? Baseado na renda mensal das pessoas, tá? Um ano depois, as pessoas pediam, em média, 8 vezes mais. 8 vezes mais. 8 vezes. Isso. E a média mundial é 7,5. Então a gente tá ali na média mundial. As pessoas 7. Agora pensa aqui, ó. Pensa um investimento financeiro, que você bota um dinheiro hoje e daqui a um ano dá 7 vezes mais. Nem tráfico de drogas. Armas, tráfico de drogas. Armas, pessoas, qualquer tipo de prevaricação que você imaginar. Nem colarinho branco dá isso. Verdade. Sabe? Nem coisa ilícita, né? Não, você pode somar as coisas ilícitas, não dá 7 vezes no ano. Não dá 700%. Agora pensa, por exemplo, pensa uma renda fixa. Né? Você bota lá R$1.000 na renda fixa, você vai ter, se for muito bom, uns 8% depois de um ano. Aí você sai com 1.080. Porra, esperar um ano pra ter 80 conto, né? Dá aquela... Poxa, parece que é pouco, né? Não parece que é pouco? E aí onde o marketing da porra do tigrinho pega. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem uma noção, a gente distorce o tempo cognitivamente. Você não sabe o que vai acontecer na sua vida daqui a um ano. Você pode planejar, mas fisicamente, cognitivamente, você não sabe. Você não sabe o que será de você daqui a um ano. Quiçá 6 meses você também não sabe. Então o que acontece? Se você pega R$1.000 e joga daqui a um ano, esse valor é depreciado por uma função hiperbólica no valor presente. Né? Então você pega esses R$1.000 que está lá no futuro, que tem um certo tamanho, e traz a valor presente, vai ficar menor. Né? Agora pensa, se você tem uma vida fodida, sua vida é cheia de dificuldades, os boletos correndo atrás de você, você paga hoje o que você está devendo amanhã, né? Quando você for trazer esse custo futuro para o presente, vai valer muito menos, por conta do seu próprio histórico de aprendizagem. Isso é fisiológico, desgraçado da educação financeira. Isso é fisiológico. Tversky e Kahneman não ganharam o prêmio Nobel por causa daquela porra daquele Rápido e Devagar, que é uma bosta de livro. Leia os originais, Heuristics and Biases. Eles criaram uma função de probabilidade para como a gente percebe probabilidades, como a gente percebe ganhos, e tem uma equação, tá? Tem uma equação para isso, com os coeficientes bem definidos, que mostra, por exemplo, como a gente deprecia o tempo, como o tempo deprecia o valor. E tem uma coisa de contexto. Não é que as pessoas são imediatistas. Elas aprendem a ser. Do mesmo jeito que você pode aprender a ser autocontrolado. Né? A questão é o ambiente, é o contexto. E é por isso que locais mais desiguais, as pessoas aderem mais a jogo de azar. Exato. Tem um artigo do ano passado, em Gana, né, na África, em Gana, eles fizeram uma amostragem de 403 pessoas. Sem critério. Foram lá na capital de Gana, 403 pessoas, pegaram. Né? Então imagina, ó, você vai num ponto de fluxo e pega 403 pessoas na rua. 40% delas, hoje, tem problema com jogo de azar. Na rua. Caraca. 40%. 40%. Engana. Olha que desgraça. Sabe, a gente fica falando aqui, a África inteira tá fodida. O leste europeu tá uma desgraça. Sabe? E é uma coisa que vai comendo por baixo. Já no Canadá, isso não é um problema, né? Então, não é um problema por causa da renda e por causa da regulação. Né? Então, a gente tá falando agora, né? Tipo, eu fico meio puto, mas o Naruhodo que o Aruan comentou, o 359, a gente fez em 2022. 2022, sabe? Lembra o problema do vape? Lembra do vape? Hoje também é um problema de vape. A gente falou em 2021, sabe? Então, assim, já tem evidência, a gente tá falando muito antes, tá? É esperado, tá? Então, inclusive é uma futurologia, entre aspas, né? Porque no episódio 359 a gente fala sobre loot box, que aí volta no seu comentário sobre criança, né? A gamificação e tal. Então, loot box é um puta problema de saúde pública, que é completamente negligenciado. O governo não tá nem aí, tá deixando a regulação à moda caralha, mesmo, né? Continua funcionando, é isso, no universo? Você que é mais adepto do mundo dos videogames do que eu, continua normal, rolando normal. Isso aí. Não, inclusive eu te dou um modelo de negócio do bagulho. Assim, ó, o mais comum loot box é no FIFA, que é um jogo de futebol que é inofensivo. Primeiro você paga 300 conto por aquela merda, né, de jogo. Eu não gosto de futebol, mas tudo bem. Mas tem, por exemplo, Counter-Strike, FPS eu gosto. Né? Aí tem Counter-Strike, aí você quer comprar uma arma mais forte. Por exemplo, se eu pagasse R$10 e comprasse a arma, beleza, tudo bem. Só que o que acontece? Mas não é isso. Não é isso. Você paga R$10, você ganha uma caixa. E aí na caixa tem um sorteio com uma probabilidade de ganhar uma arma. É um bet. É igualzinho o bet. É a mesma coisa, porque você não controla a distribuição de probabilidade. Isso. Mesmo que você saiba odds.
Ah, me dá R$10, eu te dou uma caixa, tem 1% de chance de sair a arma que você quer. Você não sabe o que é 1%. O Tversky fez a equação da depreciação. É um Kinder Ovo piorado, né? Exatamente. É como se fosse um Kinder Ovo que só 1% dos Kinder Ovos tem um brinquedo dentro. Então, exatamente. Então, é um Kinder Ovo virtual e adaptativo. Porque essas odds variam conforme a prevalência de pessoas que têm a arma. Também. Certo. Sabe? Você não tem controle de porra nenhuma. Nada. Claro. Sabe? Ah, mas o Corinthians ganhou quando eu tava com a minha cuequinha da sorte. Azar o seu. Você que é azarado por ter ganhado nessa merda, sabe? Uhum. Meu Deus do céu, velho. É muito ruim. E aí, no FIFA, por exemplo, você dá um dinheiro, você ganha uma carta. Aí essa carta tem um sorteio que sai o jogador, o Pelé, Ibrahimovic, sei lá, o Neymar, essa porra aí, né? Aí tem um negócio, eu sei que não está na sua bolha, mas você como publicitário deveria saber, que é um puta modelo de negócio interessante. Que é assim, ó, imagina que eu jogo FIFA, eu gosto e tal, aí eu pego um dinheiro, eu pego tipo R$1.000 e compro em cartas, né? Aí eu faço um streaming no YouTube, na Twitch, alguma coisa assim, com uma galera vendo, e eu abro as cartas, né? Tá. E aí, não é um cassino, assim? Não dá aquela emoção? Tipo, você jogar na roleta com a galera em volta. É a mesma coisa. E aí, eles até fazem clipes disso. De, porra, saiu o Neymar, a galera comemora e tal, um negócio assim. Aí o povo que tá lá dá doação. Ou mesmo você ganha o AdSense dos views no YouTube. Certo. Você reinveste o dinheiro no bagulho. E aí você vai criando uma comunidade de pessoas vendo você jogar. É um cassino, sabe? Que inferno, inferno. No Naruhodo 359 tem várias referências, eu até atualizei no episódio de hoje, tem referência de 2024, o número de artigos só aumentou, né? Mostrando que em adolescentes você já tem redução da capacidade de autocontrole nesses adolescentes, quanto maior a exposição a loot box, sabe? Nesses jogos. Pensando em crianças menores ainda, porque pra saber jogar FIFA direito, você tem que ter um controle fino melhor. Então você começa a jogar FIFA com uns 10 anos, um pouquinho antes, né? Certo. Jogos para crianças menorzinhas, né? Minecraft não tem tanto isso, mas um que bagulho é tenso é Roblox. Já ouviu falar Roblox? Sim. O pior que Roblox é bacana. É um jogo legal, interativo, você interage com as outras criancinhas, constrói as casinhas, tem muita coisa, tá? Só que gamer também é uma desgraça, só fica preocupado com o incel, mas tem esses problemas também, tá? Vamos deixar um trabalho, né? Uma reportagem, também tem um artigo sobre isso, que no Roblox você aprende muitas skills legais, de como construir as coisas e tal, você aprende a animar. Então, a empresa faz vista grossa pra isso, tá? Mas tem muitas crianças jovens, 9, 10, 11, 12 anos, que passam muito tempo jogando. E, eventualmente, você aprende a fazer animações, coisas do tipo, que é um negócio legal, né? Você aprende. Sim. Esses adolescentes, essas crianças, entram no Discord em certos grupos e oferecem o seu portfólio para fazer trabalhos para o Roblox, né? Só que quem contrata é um outro adolescente um pouquinho mais velho, que é ligado diretamente direta ou indiretamente à empresa. Isso é trabalho infantil. É análogo ao trabalho infantil. Já está tendo uma investigação do Ministério Público do Trabalho sobre isso, sobre exploração de trabalho infantil. Porque você só ganha o dinheiro, né? Primeiro porque você é criança, né? Não devia estar pensando nisso. Mas enfim, mas você só vai ganhar o dinheiro se aquilo que você criou viralizar. Então é muito perverso. Não é um esquema de agência de publicidade? Só vai ter o trampo se a gente ganhar a concorrência. Eu iria além, é um esquema do Pablo Marçal esse. Né? Meu Deus do céu. Não, então, mais do que isso, é um esquema evangelizador. Né? Tem um termo, inclusive de um doutorado defendido recentemente, fantástico, que é a teologia coach. Essa teologia coach é completamente laica. Tem nada a ver com Deus, com Jesus, com nada, com o diabo, nada. É um negócio financeiro. É o Deus mercado mesmo. Por exemplo, empresas que estão, entre aspas, na vanguarda, né, dessas coisas de proibição de bet, de controle. O Google e o Yahoo. Até o Yahoo, hein? Que sumiu praticamente. Uau! Né? O Google e o Yahoo já proíbem propagandas de bet, de casa de aposta, nos sites deles desde 2004. Desde 2004 eles já monitoravam 2004. Isso. Tá? Faz 20 anos eles já fazem isso. Tá? Então dessa daí o Google tá livre, é isso? Por enquanto, sim. Por enquanto, porque ele ganha dinheiro por outra via. Sabe? É verdade. E não interessa, sabe? Pra eles não interessa isso, então eles lutam mesmo. E o governo holandês, falando de loot box, que é a mesma coisa do bet. O loot box, assim, na Holanda foi proibido. É o único país que fez uma legislação para proibir loot box para criança. Nos outros países, inclusive o Brasil, tá solto.
Muita gente ganha dinheiro em cima disso. E, de novo, a gente fala o bagulho 2 anos atrás, porque cientista é o chato do rolê, né? Mostra que a gente não aprendeu porra nenhuma com a pandemia, né? Nada. Tá? Sai de uma coisa biológica para uma coisa psicológica, as pessoas abstraem, né? Porque todo mundo quer ser livre, fazer o que quiser. Isso é pensamento de criança, tá? A gente tem o Naruhodo sobre tédio, né? Você tem que saber entender os seus limites e ser criativo com eles. Isso que te dá liberdade, né? É trabalhar com os seus limites. E aí, para fechar o episódio, né? Pensando no cérebro fisicamente, né? Quais áreas são mais relacionadas com a questão de vício em jogo? Tem 2 áreas cerebrais, que é a área estriada ventral, que é ligado, é basicamente o sistema de recompensa, né? Quando acontece alguma... Então, por exemplo, lembra, você apostou lá R$100 no jogo do Corinthians, o Corinthians ganhou o jogo, vai te dar uma recompensa, né? Então, é bem relacionado com essa área do estriado ventral, e isso associado muito com memória, né? Também tem uma ligação com memória. Então, você lembra muito mais das vezes que você ganhou do que as milhares que você perdeu, né? Claro. E tem uma outra área, que aí é bem mais conhecida, que é o córtex pré-frontal, que tem a ver com planejamento. Então, a recompensa que você tem, ela acaba interferindo na maneira como você planeja o futuro das coisas. Então, tá dando certo, vou continuar. Num esquema de jogo que você não entende a regra, se tá dando certo, você cria um comportamento supersticioso para alimentar o seu julgamento de continuar e planejar as próximas jogadas. A grande receita é, você não sabe o que tá te controlando nos jogos online. Seja cassino, seja tigrinho. Você não sabe, tá? E aí, coisa de 2 semanas atrás, o Banco Central divulgou uma nota técnica sobre essas coisas de bet, né? Eu não aguento, velho. A nota técnica é uma piada, tá? É uma piada, não fala nada de regulação, é uma coisa completamente descritiva que falou, basicamente, o que você falou no começo do episódio, que é um problema, evasão de divisas e tal, né? Vamos fazer esse trabalho, tá? Que, de novo, eu tenho certeza que o pessoal técnico do governo sabe o que tem que ser feito. Sabe, a questão é lobby político. Isso bate num desgraçado que não deixa a coisa passar. Exatamente igual na Inglaterra. Fora a tentação da arrecadação também. Ah, né? claro, é uma quantidade vultosa de dinheiro, sabe? É complicado. Então, o que deveria ser feito? Regulação. Exatamente igual ao cigarro. Proibir propaganda. 0. Não vai ter mais no Brasileirão, na desgraça aí, não vai ter. Sabe? Nada. Então Globo vai... Que se lasque. Nenhuma TV, nenhuma rádio, nenhum site, nada. Nada. Primeira coisa. Como é online, porque é diferente do cassino. No cassino você tem que ir lá. Então, pelo menos é uma questão física. Como o bagulho pula na sua tela o tempo inteiro, você diminuir a propaganda ou anular já melhora bastante. E aí tem que ter uma regulação do aplicativo. E a regulação do aplicativo tem que ter basicamente 2 coisas. A primeira é limitar os tipos de pagamento. Você não vai pagar com cartão de crédito. Porque aí você tá devendo 2 vezes, sabe? Claro. Tá devendo pra porra do banco e tá devendo também pro negócio do bet. Agiota. Uma galera, já tem muitos casos de gente que pega dinheiro com agiota, já teve casos de suicídio, um monte de coisas. Sim. Tá? Tem um caso fantástico, tristíssimo também, você conhece, financiou um monte de influencer, a Blaze. Desgraça também dessas porra de bet, tá no mesmo lugar. Você foi financiado pela Blaze, você é um puta de um otário. Clássico, assim, não tem conversa, não tem justificativa. Ah, mas eu não sabia, azar o seu. E tem muito site de aposta esportiva, né? Que aí você entra achando que é só aposta esportiva e rapidinho você tá dentro de um cassino também. Exatamente. Com roleta e escambau, né? Não, as coisas são todas ligadas, né? Então tem que regular os aplicativos, e a regulação do aplicativo passa pelas formas de pagamento. Então, pagar em Pix é um pouco melhor, porque o dinheiro tá ali, né? Evitar crédito, coisas que a pessoa tenha que trabalhar com dinheiro que ela tá ali, que não postergue o futuro, tá? Porque ela não vai conseguir amortizar, não tem como, tá? E outra coisa é você fazer uma auditoria do aplicativo. Todos esses aplicativos, o Tigrinho é mais fácil porque é basicamente um cassino. Tem uma distribuição de probabilidade atrás, tem uma função de probabilidade com um parâmetro. Eu vou dar um exemplo, tá? Que não é o caso do bet, mas é bem simples. O exemplo da distribuição binomial. Pensa uma moeda, ó. Eu vou jogar a moeda 10 vezes. E eu quero saber a probabilidade de dar 7 caras. Eu jogo 10 vezes, quero ver a probabilidade de dar 7 caras. Dado que cada jogada da moeda é independente, então eu jogar uma vez não interfere nas outras, tem uma distribuição de probabilidade de, a cada 10 jogadas, ter 7 sucessos. Isso é chamado de distribuição binomial, tá? Certo. A distribuição binomial, ela rege vários eventos desse tipo, que você tem jogadas que dá sim e não, e sequências de jogadas, tá? Seria um mini cassino com uma moeda, basicamente, né? E aí tem uma distribuição, a parte técnica, tipo N, fatorial de NP, P elevado a N, 1 menos P elevado a N menos K. Um negócio assim, tá? Beleza. Aí tem essa equação.
Imagina que a moeda é honesta. Então a probabilidade P é 50%. Sim. Então você sabe, se a probabilidade da moeda é 50%, você sabe qual é a probabilidade de ter 7 caras. Você já sabe as odds, né, antes de jogar. Se eu mudar a regra, se eu mudar o P, eu deixar a moeda não honesta, eu vou conseguir prever uma outra chance de probabilidade. Claro. O algoritmo da Bet tem que ser a mesma coisa. Tem uma distribuição de probabilidade. Qual é? Pá! Essa é a distribuição. Dá a função aí. Tem que ser transparente isso, né? E não uma caixa preta. Isso, dá a função aí. Qual que é o parâmetro? O parâmetro é tal. Não, esse parâmetro vai fuder a vida de muita gente. O parâmetro tem que ser X. Igual assim, você não pode botar pra a banca ganhar 80% das vezes. Porque, de novo, a banca ganha no longo prazo. A banca tem que ganhar 51%, 52%. É um pouquinho a mais que o acaso, porque é muito dinheiro, sabe? Então, então você tem que regular primeiro o parâmetro, né? E depois, a cada 3, 6 meses, eu entro no jogo da Bet, faço umas jogadas, calculo a função de probabilidade e vejo se o parâmetro tá batendo. Se não estiver batendo, multa. Entendi. É simples assim. Você pode fazer um sistema computacional de ficar acompanhando. Não é difícil, é fácil, ainda mais porque tá tudo online, auditável, Sim. e dá lucro pra esses desgraçados também, sabe? Então assim, só que não vai ganhar bilhões, vai demorar um pouco pra ganhar o bilhão, mas tá bom, você não vai acabar com a saúde pública da galera. E aí, pra fechar, tem o povo coió que fica falando, mas esses jogos trazem divisas pro Brasil, tem imposto e tal. Tudo bem que tem imposto, né? Mesmo que você aumente, igual cigarro, mesmo que você aumente a quantidade de imposto, boa parte desse dinheiro, e a gente já tem as evidências mostrando, tá saindo do Brasil. Tá alimentando paraíso fiscal, tá servindo pra lavar dinheiro, tá indo pra outro lugar. Ou seja, não está no mercado, né? Já tem dados de movimento econômico. Economia, macroeconomia, é igual tsunami. Sabe o tsunami? Quando o tsunami tá chegando, você tem uma ressaca, você puxa a água, depois vem a onda. A gente tá nessa fase de puxar. O Brasil já perdeu fácil 2% do PIB por causa de Bet. 2% do PIB do Brasil já saiu do Brasil. Não está circulando no mercado. Isso já é a ressaca. A onda vai vir. Falando aí de um país que luta para ter 3% de crescimento. Exatamente. Nosso crescimento vai ser negativo, já vai ser negativo, por causa dessa desgraça de Bet. E quando que vai vir essa onda? Né? Daqui a 2 anos, depois do próximo ciclo político. Então vai ser uma puta bucha que vai diminuir o valor de compra. Já diminuiu o valor de compra das pessoas. As pessoas vão ficar mais imediatistas ainda e vai ter menos resistência à persuasão para continuar jogando. Então, é uma espiral de dar muito ruim. Eu estava ouvindo o Eduardo Moreira, lá do ICL, né, que inclusive tem um documentário em 3 episódios, ou 4, não sei, sobre o mercado de bets também, quem puder deve assistir, mas ele comentou que, olha, a cereja do bolo é que o cassino físico, né, que também é uma enganação, pelo menos gera emprego, né? Você tem lá pessoas trabalhando, né, nos restaurantes, nos hotéis, enquanto que aqui nem isso, né? É um monte de computador. Exatamente. Com os né? operadores fora. Exato. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, também que já foi usado como argumento, assim. O governo tem suas loterias, né? Tem lá a Loteria Federal, a Mega Sena, né? Que também são jogos de azar. Isso. Né? E aí eles perguntam, por que é que o governo pode ter e a iniciativa privada não pode? Com certeza. Você sabe, né, que a gente coloca os episódios do Naruhodo no YouTube, né? Tem até umas pessoas que ouvem no YouTube, tem alguns views. Sabe qual é o episódio mais ouvido? De todos? Do YouTube, assim? Porque eu coloco... Do YouTube eu não sei. Então, o episódio mais ouvido é o episódio 17. A matemática pode ajudar a ganhar na Mega Sena? Exatamente esse. Né? E a gente fala nesse episódio da distribuição hipergeométrica, que é a distribuição da Mega Sena, né? Qual que é o problema? Mega Sena é um jogo de azar? É um jogo de azar. Só que a distribuição é bem definida e o valor que você paga, R$5, né? O valor é definido em função da distribuição. Então é tudo claro. Sabe quando você faz bolão, que você pega várias pessoas e junta para ter mais apostas? Isso já é previsível pela distribuição hipergeométrica. Eu lembro como se fosse hoje. Quando eu estava no primeiro ano do curso de estatística, na USP, né? O professor chegou, o professor Adilson, introdução à probabilidade. Ele chegou na aula, eu lembro como se fosse hoje. Vou falar hoje da distribuição hipergeométrica. No final dessa aula vai acontecer 2 coisas. Ou você vai largar o curso, ou você nunca mais joga na Mega Sena. Por que isso? Ele explica. O desvio padrão é tão gigantesco, a variância do bagulho, que é mais fácil cair um meteoro na sua cabeça. A chance de ganhar com uma aposta é 1 em 53 milhões. Só que
Você ficar sonhando uma semana, o que você vai fazer com a Mega Sena da virada, vale 5 conto, sabe? Pô, então, se vale, então, se paga facinho, né? Então, o custo é pequeno, né? O custo é baixo, é tudo auditável e claro, não tem trambique, só é um jogo de azar, porque a probabilidade é muito baixa, tá? Então, e gera divisas, né? Boa parte dos países tem loteria, alguma coisa assim. Esse é um nível aceitável, é baixo. O problema é ficar nesse vício bizarro de pegar agiota, pegar dinheiro emprestado e tal. E aí tem a questão que a gente já falou no Naruhodo 359, que é a questão do vício em jogo. E aí é um grande tabu que as pessoas têm. Aqui no Brasil, e aí uma coisa bem cultural, a gente tem um tabu de falar de finanças, né? Da nossa dificuldade financeira. Do mesmo jeito que a gente tem um tabu, tipo, mesmo a gente já se conhecendo há anos, eu chego, quanto você ganha por mês? É meio osso, sabe? Mesmo para pessoas que se conhecem bem, né? Então, isso é um tipo de pergunta difícil, né? Então, imagina você falar que você tá endividado, que você tá sem dinheiro para comer, é difícil. É complicado, tá? Então, a pessoa que cai nesse vício do jogo é uma coisa muito desamparada. Ela tá muito sozinha. E daí uma dica importante é você começar a monitorar o seu comportamento. Então, a primeira coisa, você monitora o tempo que você passa jogando. Eu passo 1 hora por dia jogando. Veja se isso vai aumentando, o tempo de jogo. Depois você começa a monitorar quanto tempo você passa pensando no jogo, que é diferente de estar jogando. É o planejamento. Certo. Às vezes isso ocupa a maior parte do seu dia. Você fica fritando nisso, tá? Isso vale pro Tibia, né? Que é o Aruan lá viciado em Tibia. Com certeza ele passava mais tempo pensando no jogo, além de jogar. E aí a vida fica em função disso. Então, repare quanto tempo você joga, quanto tempo você passa pensando nisso. Depois você vai reparar quanto dinheiro você gasta. Porque aí quanto mais tempo, mais dinheiro você gasta, vai começar a pegar. Certo. E aí você vai ver que você vai começar a ter um problema nas finanças. E aí você vai ver aquela pessoa que nunca pediu dinheiro emprestado, vai te pedir. Só que ela te pede uma vez, às vezes, me empresta aí 10 reais, alguma coisa assim. Às vezes é eventual. Faz pra mim, igual a gente sai, faz pra mim, depois eu pago. Tudo bem. Quando isso começar a aumentar... Essa é a carteira, né? Quando isso começar a aumentar a frequência, já é um sinal pra você ficar de olho. O outro reparar, né? É igualzinho com álcool. Sabe, álcool, será que você não tá bebendo demais? A gente tem um Naruhodo sobre alcoolismo. É a mesma coisa, se você de fora monitorar, né? E aí chega um ponto, que aí é o ponto do vício em jogo mesmo, que a pessoa não joga pelo prazer. Ela joga pra evitar a bad trip de não estar jogando. Então ela joga pra evitar o desprazer. Aí lascou-se. Aí lascou. E aí a situação... Aí virou uma crise de abstinência igual a da droga. Exatamente igual. E aí é um problema sério, a pessoa vai se afundando. E é diferente da droga, porque a droga, você tem uma coisa externa, o jogo só te tira. Você vai ficando com cada vez menos dinheiro, cada vez menos desesperança. E é por isso, infelizmente, que problemas financeiros está entre uma das maiores causas de suicídio, sobretudo nos homens. Tem a questão do papel de gênero, do provedor e tal, tem aquela questão toda. Em homens, uma das grandes causas é o problema com finanças. E aí, hoje em dia, muitas finanças são alteradas por causa do vício em jogo. Sacanagem. E essas empresas de bet, elas não ganham dinheiro com quem tem muita renda. Elas ganham dinheiro, sobretudo, na maior parte das pessoas que tem um modo de vida imediatista. Que é aquela pessoa que tem que pagar uma conta em 2 dias e precisa de 200 conto. Que é o pessoal do Bolsa Família. Então, uma outra recomendação importante é impedir que dinheiro de Bolsa Família seja desviado para isso. E tem formas de fazer isso. Eu sei de onde o dinheiro sai, para onde ele entra, tem que bloquear. Tem mais um desgosto meu, Altair, que já que a gente está fechando o episódio, que é uma coisa secundária, mas também importante, né? Que a gente tem, se a gente observa as grandes campanhas de casas de aposta, a gente vê muita gente milionária sendo garoto propaganda disso. Exato. Né? Assim, a pessoa não precisa de mais dinheiro. e elas estão promovendo esse tipo de coisa, né? Provavelmente também por total ignorância, né, do impacto que isso causa nas pessoas. Uma parte é ignorância mesmo, de não entender a dimensão, né? De ver como mais uma publi, sabe? Mas é a mesma coisa de roupa. E não é, velho. Não é. É zoado. É zoado, tá? Então, trazer à tona isso, né? Eu até brinco, né? Tipo, otário sou eu que fico falando contra, porque o Naruhodo nunca vai receber nada disso. Otário é nós. Mas que se dane também, né? Eu sou cientista mesmo. Eu sou cientista, o compromisso com a otarice, né? Tipo, ninguém ouve o que eu falo, droga. Mas tá tudo bem, né? É assim mesmo. Mas assim, tem que ter essa regulação e tipo, é muito dinheiro. E aí você começa a ficar dependente dessa entrada de dinheiro. Porque seu padrão de vida muda e seus gastos mudam.
E aí você vai ficar dependente dessa regra, sabe? Então eu tenho certeza que tem muito influencer, tem os influencer picareta. E aí é cadeia, sabe? É processo. Mas tem muito influencer que de fato foi engambelado. Porque era um bom dinheiro, tava precisando do dinheiro, e aí cria um ciclo, a pessoa fica dependente disso também. A pessoa que tá precisando de dinheiro eu ainda até entendo. Agora, as pessoas que não precisam de mais dinheiro... Pois né? Precisa só trocar de é carro. Né? O cara já é um jogador milionário, ou uma artista milionária e ainda assim entra nessa. Né? A questão é o poder. Você faz parte de relações de poder muito interessantes, assim, para alavancar a network desses grupos. Porque aí envolvem outros interesses, aí a coisa escala, né? Por isso que, para fechar, eu sempre falo, né? Que o papel do cientista é cuidar das variáveis distantes, por isso que a gente já tá falando há anos disso, para as pessoas usufruírem das variáveis próximas. Para você manter a sua vida besta, do jeito que você tem, com série, ficar se preocupando com futebol, com quem vai ganhar o Oscar, essas merda aí, tem um monte de gente pensando nas variáveis lá distantes, impedir guerra, melhorar a qualidade de saúde. Se você der um pouquinho mais de ouvido para essas pessoas, a sua qualidade de vida estocasticamente melhora. O problema é que é igual os professores de jardim de infância, né? E a gente fecha com o que a gente fala quase em todo o Naruhodo, né? As crianças não são pequenos adultos, os adultos são crianças grandes. E crianças grandes precisam de limite. Porque é no limite que você desenvolve a criatividade. É isso daí. Então, se você gostou desse episódio, ele é um episódio de utilidade pública, sim. Espalhe para as pessoas que você conhece, não só as que já jogam, mas as que também ainda não jogam, tá? Porque todas elas são potenciais vítimas, tá? E continuamos aqui com essa campanha quixotesca. Pois é, bem isso mesmo. Né? Contra os jogos, contra as apostas online, e espero que isso tenha sido útil para você. É isso aí. E Naruhodo, ilustríssimo ouvinte! E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo? podcast@naruhodo.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.